Boa tarde. Vou começar. O relógio daqui está 4 horas, ali está um pouquinho atrasado. Mas vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na casa, presentes, para continuar o nosso estudo, a nossa tarde dedicada ao estudo do Livro dos Espíritos. Tá ruim, né? Tá falando aqui, mas não sei se está. Bom, melhorou não? Melhorou um pouco. Pronto, vamos lá. Dedicado ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Hoje a gente está com a tarefa de falar, de conversar um pouco sobre os itens 5 e 6 da conclusão do estudo do Livro dos Espíritos. Boa parte de vocês aqui acompanha esse estudo sequenciado, então seria tranquilo a gente falar de conclusão, né? Porque a gente está concluindo um estudo, né? Mas tem pessoas que chegam no meio, tem gente que chega hoje pela primeira vez, então às vezes esse estudo ele fica um tanto quanto, as pessoas ficam um tanto quanto assim deslocadas do que é que a gente vai conversar aqui, mas vamos procurar fazer um esforço para a gente estar sempre sem apresentar muitos conceitos novos, mas sem estar fazendo muita referência a muita novidade, para que as pessoas não se sintam deslocadas, não é isso? Tem gente pela primeira vez por aqui, não? Não? Todo mundo já acostumado aqui, né? Bom, então vamos lá. Mas a gente sempre comenta, às vezes, com as pessoas dizem, não, eu já li o Livro dos Espíritos. E a gente sempre comenta, quando tem oportunidade de refletir, de que o Livro dos Espíritos é uma obra para ser estudada, não é um livro para ser lido, assim, de carreirinha, né? Todo mundo, eu li um livro, tá certo. Quando a gente termina, a gente não se lembra direito o que passou, né? E principalmente uma obra tão densa, uma obra tão consistente, com tanta informação nova para as nossas cabeças, como a revelação de uma doutrina, não é? Então, é sempre bom a gente ter isso em mente, que a doutrina espírita é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, ela pratica, ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e o destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, essa doutrina ela se assenta na terra, na matéria, nas leis naturais que a gente já conhece, com as pernas da ciência e da filosofia. E ela se assenta, ou não se assenta, ela se conecta com o vértice superior, se a gente puder imaginar um triângulo, onde os dois vértices que tocam a Terra são os aspectos científicos e filosóficos. Se a gente imaginar o vértice superior de um triângulo, ele se conecta no seu aspecto religioso. É a religiosidade. É a palavra religião que vem do latim e significa religar, nos fora dos homens aquilo que não é obra dos homens. Então, a doutrina espírita, ela contém esses 3 aspectos: ciência, filosofia
e uma consequência religiosa, né? É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O Livro dos Espíritos é uma obra que ela contém 4 partes. Vocês que acompanham o estudo do Livro dos Espíritos, vocês sabem disso. A primeira parte é uma preocupação do codificador, do senhor Allan Kardec, e do mundo espiritual, porque ninguém produz uma doutrina sozinho. Quando Kardec produziu e codificou a doutrina espírita, ele não estava só nessa empreitada, ele estava inspirado pelas leis superiores, pelos espíritos superiores que dirigem o nosso orbe sob a governança maior do Senhor Jesus. Então, num determinado momento, foi, digamos assim, autorizado que os espíritos revelassem para a humanidade uma nova doutrina, que trouxesse luz às leis naturais, porque as coisas que estão na doutrina espírita não são, digamos assim, inventadas pela doutrina espírita. Apenas a doutrina espírita entendeu, estudou e revelou como essas leis acontecem, não é? Então, dentro dessa metodologia, o codificador Kardec, ele traz a obra, o Livro dos Espíritos, em 4 partes. A primeira parte, ou parte primeira, ou primeiro livro, como quer que se chame, há as causas primárias. Ou seja, é uma preocupação de Kardec naquela velha indagação filosófica da humanidade. De onde eu vim? Não é? Todos nós temos essa preocupação desde que o mundo é mundo. De onde eu vim? Então, esta causa primária ele abordou nas primeiras questões do Livro dos Espíritos. A segunda parte, o segundo livro, são a respeito do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Uma certa indagação filosófica que a gente responde à questão: o que é que eu sou? De onde eu vim, o que é que eu sou? A terceira parte, ele nos traz as leis morais, que ele revela todas as leis, que boa parte delas está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta e última parte do Livro dos Espíritos, ele nos fala a respeito das esperanças e consolações. Ou seja, ele nos fala do porvir, para onde eu vou. Ou seja, aquelas perguntas que a gente faz: de onde eu vim? O que é que eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Então, Kardec, com essa metodologia, com o auxílio dos espíritos, ele começa a dialogar com os espíritos, que são as almas dos homens que já viveram na Terra, e nos revela uma doutrina assentada na ciência, na filosofia, enquanto sua parte ligada à Terra, às coisas materiais, e nos conectando com Deus, com as coisas de cima, no seu aspecto religioso. Essa é a nossa doutrina espírita. Essa é a doutrina que a gente estuda. Ele aprofundou essa doutrina, desdobrando esses estudos de cada uma dessas partes em outros 4 livros. A primeira parte, das causas primárias, ele aprofunda esses conhecimentos e esses estudos numa obra chamada A Gênese. A segunda parte, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, ele aprofunda esses estudos numa cartilha que trata do intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, o Livro dos Médiuns. A terceira parte, o aspecto moral das leis naturais,
que a gente está fazendo aqui, está seguindo. Ele segue esse estudo numa outra obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. E a outra parte, das penas e gozos futuros, das esperanças e consolações, ele aborda numa outra quinta obra, chamada O Céu e o Inferno. O conjunto dessas 5 obras, Livro dos Espíritos, Gênese, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e O Céu e o Inferno, formam o Pentateuco kardeciano, a codificação espírita. Essa é a doutrina que a gente segue. E seguem diversos outros espíritos, falando através de médiuns, nos trazendo obras auxiliares, como Emmanuel, que traz, por exemplo, o mais perfeito estudo do Evangelho do Cristo sob a ótica da doutrina espírita. Quem quiser compreender o Evangelho do Cristo sob a ótica da doutrina espírita, estude Emmanuel, que é um profundo estudioso do Evangelho do Cristo sob a ótica da doutrina espírita. Então, se você, por exemplo, for aí na livraria e encomendar ou adquirir uma obra fantástica da Federação Espírita Brasileira, chamado O Evangelho segundo Emmanuel, vocês vão ter a oportunidade de ter uma compilação de todo o pensamento da doutrina espírita a respeito do Evangelho. Porque vocês sabem o que é o Evangelho, não sabem? O Evangelho é a revelação, é a boa nova trazida por Moisés, enquanto Velho Testamento, e complementada pelo Cristo, enquanto Novo Testamento. Uma obra das mais antigas da humanidade, onde se assenta todo o conhecimento religioso da história da humanidade, num esforço pedagógico dos espíritos superiores de nos educarmos moralmente. Então, o Velho Testamento é composto de 39 livros. Aqueles 5 primeiros, o Pentateuco mosaico, as obras de Moisés, Gênese, Levítico, Deuteronômio, Números, e mais um que eu não me lembro, Êxodo. 5 livros do Velho Testamento de Moisés. Os livros dos profetas. Os livros proféticos, Salmos, Reis, são as obras do Velho Testamento. E o Novo Testamento, composto de 27 livros. Os 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos e as cartas epistolares, as epístolas de Paulo, Pedro, Tiago, João, Mateus e Tiago e o Apocalipse de João. Então está lá essa codificação do Evangelho. Se a gente quiser estudar o Evangelho, versículo a versículo, segundo a ótica espírita, a gente adquire essa obra chamada Evangelho segundo Emmanuel, que ele vai estudar tudo isso que a gente está falando aqui. Porque se você pegar uma obrinha dessa aí, obrinha, quem somos nós para falar de obrinha, né? Mas se você pegar uma dessas obras da coletânea Fonte Viva, esses 5 livros, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Ceifa de Luz, são 5 pequenos livros no tamanho, cada um composto de 180 mensagens. Cada mensagem é um recorte de uma citação do Evangelho, do Novo ou do Velho Testamento. E Emmanuel discorre a respeito daquela informação do Evangelho e nos traz essa informação sob a ótica espírita. Então, meus irmãos, eu estou dizendo tudo isso para dizer que nós temos não só o gabarito comentado do Enem, mas nós temos o gabarito comentado e comentado do Enem. Não é? Porque a doutrina espírita já é o gabarito comentado do Enem. O gabarito é o Evangelho.
A doutrina espírita já comenta. Emmanuel, em cima disso, comenta o que foi comentado. Então, vocês vejam a riqueza que a gente tem. E, de vez em quando, ainda aparece um orador espírita para comentar o que Emmanuel está dizendo. Como se a gente tivesse alguma autoridade para acrescentar alguma coisa ao que já foi dito. Não é? Então, é engraçado como, às vezes, a gente diz assim, eu queria ir para uma reunião mediúnica porque eu queria encontrar com um espírito e perguntar para ele alguma coisa. Aí, se aparecesse um espírito na tua frente, assim, né, meu? Apareceu um espírito na tua frente, assim. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com Pedro, Simão Pedro, o nosso apóstolo, se ele aparecesse diante de você, o que é que você ia perguntar, Pedro? O que é que nós iríamos perguntar a João Evangelista? Kardec apareceu de noite hoje na sua casa, minha irmã, já pensou? Codificador chega assim, boa noite, Kardec, tudo bem? O que é que você ia perguntar a ele? O que é que a gente ia perguntar, Daniel? O que é que a gente ia dizer? Você pode perguntar o que você quiser perguntar. Mas a resposta dele ia ser sorrir. Tá certo, meu irmão. É mais ou menos isso, assim, 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 assado. Você encontra isso no livro tal, na obra tal, no capítulo tal, no evangelho tal, no parágrafo tal, na linha tal. Tá certo. Tá certo. Então, a informação ela já tá revelada. Eu estava vendo dia desse, essa semana eu estava tentando começar a estudar o Apocalipse de João. E o Apocalipse de João é uma obra reveladora. Reveladora. É uma revelação. É uma profecia. E aí eu fui ouvindo os comentários dos comentários dos comentários que hoje estão disponíveis na internet. Aí a gente procura aquele que faz o melhor comentário, que a gente se afina melhor. E achei, por exemplo, um seminário de Haroldo Dutra Dias sobre o Apocalipse de João. Naquela fase de Haroldo falar sobre o Evangelho, que ele é brilhante. Brilhante. Então, Haroldo vai lá e vai percorrendo o Apocalipse de João, nos revela conceitos que eu não sabia, das chavuas, as chaves de revelação, de codificação do Apocalipse de João, que está todo escrito no Velho Testamento, cheio de códigos, de revelações, para nos falar a respeito dos ciclos da evolução da humanidade. Um dia da obra, um dia mosaico, uma semana profética. Maravilhoso. Sensacional. Agora, não adianta a gente estar preocupado demais com essas coisas, né? Doutrina espírita nos fala de muitas coisas, mas é tudo conectado. As informações estão todas reveladas. O sentido é neste sentido que a gente vai estudando e vai entendendo as revelações. Está tudo revelado. A gente vai entendendo quem tem ouvidos de ouvir, quem tem olhos de ver. Então, a doutrina espírita é esse compêndio maravilhoso de informações que vem para nos ajudar a viver melhor, nos ajudar a compreender a vida de uma forma melhor. Então, é esse estudo que a gente vive permanentemente mergulhado nele. E está tudo já mais ou menos revelado. Então, quando a gente estuda essas coisas todas, a gente chega numa conclusão que a gente já estudou nas semanas passadas. O item 1, item 2, item 3, item 4. E hoje a gente vai passar pelo item 5 e pelo item 6. No item 1 é maravilhoso, quando Kardec diz, olha, engraçado, quem acha que a doutrina espírita é só como se fosse aqueles patinhos que ficam imantados numa banheira magnética, que a gente fica achando engraçado
a magnetização daquele patinho que fica nadando na banheira. E acho engraçado que é isso aí. É como os espíritas que acham que a doutrina espírita são só os fenômenos da mesa girante. É interessante, gente, quando a gente vai ampliando a nossa cabeça e os nossos horizontes, como, por exemplo, se você chega dentro de casa e bota fazer uma experiência que todos vocês já fizeram. Já botaram uma panela para ferver? Com água dentro? Já? Já, né? Todo mundo já botou uma panela para ferver, não já? Botaram uma tampa. De vez em quando a tampa não se mexe. Ela sobe, desce, não é assim? Alguém acha alguma coisa fantástica nisso? Um observador apressado, nada demais. A água está fervendo. Aí vai borbulhar. Se eu botar uma panela de pressão, o vapor não consegue sair, né? Aí o nome já está dizendo, pressão. Aí você abre aquela válvulazinha, tem que abrir devagar, não é? Porque se não abrir devagar, o que é que acontece? A pressão é muito grande, pode explodir, não pode? E um observador mais acurado entendeu naquilo ali uma revelação científica e criou os potentes motores que nos movimentam na atualidade. Que o movimento dos motores nada mais é do que essa combustão. Explode, movimenta o pistão e ele transmite aquela energia, atração para uma roda que movimenta-se. Ciência. Que pegou uma observação de uma lei natural e descobriu o que estava por trás. Doutrina espírita, as mesas girantes, os espíritos respondendo perguntas inteligentes. O que é que está por trás disso? É só uma brincadeira para aguçar a nossa curiosidade? Para alguns, ainda é. Para alguns, ainda é. Para alguns, ainda tem aquela história de dizer, olha, você vai conversar com os espíritos, vê se tu fala com o espírito para perguntar isso, aquilo, aquilo outro. Ainda é. Né? Mas por trás de tudo isso tem a revelação de uma lei da existência dos espíritos, que muda completamente a perspectiva de nossas vidas, de nossas existências, de nossas dores, de nossas angústias, de nossos medos, de nossas incertezas. Muda completamente. A partir do momento que a gente descobre que há espíritos, muda tudo. A partir do momento que a gente descobre que os espíritos se comunicam conosco, muda muita coisa. A partir do momento que a gente entende que eles estão o tempo todo nos influenciando, muito mais do que o que a gente imagina. De ordinário, ele nos guia e dirige. Questão 459 deste livro que a gente está estudando aqui. O tempo todo, permanentemente. A gente descobre que os nossos amores não se vão. A gente tem aquela notícia de um parente que viajou de navio. Digamos que um parente viajou de navio. Aí você teve a notícia de que o navio afundou. E que todo mundo morreu. Você fica triste. Porque o navio afundou e seus entes queridos que estavam fazendo aquela viagem morreram. Porque afundaram junto com o navio. Mas depois vem uma informação que diz, o navio não afundou. O navio ancorou numa ilha. Só que você não consegue acessar, por enquanto, essa ilha. Mas eles estão vivos. Eles estão vivendo numa ilha. E essa ilha tem vida. Tem alimentação, tem água, tem comida, tem vida. Tem relações. Eles estão vivendo lá. A doutrina espírita deu essa notícia a todos nós.
Os nossos parentes viajaram. Eles não morreram. Eles estão em outro plano. E lá tem vida. E lá eles continuam vivos, convivendo uns com os outros. Não há morte. Então, essa perspectiva muda muita coisa nas nossas existências. É a perspectiva do porvir. Não é a perspectiva do nada. E é isso que a gente vai estudando. E Kardec, quando escreve essas conclusões, ele escreve numa época de ataques. Porque você imagine revelar tantas coisas numa época que as pessoas eram céticas, só acreditavam naquilo que estavam vendo. É como diz uma conhecida minha, que de vez em quando ela diz: eu só acredito em duas coisas, em Deus e em cacetada. Ou seja, as pessoas, pelo menos ela acredita em Deus, né? Ou então tem um amigo meu que é materialista, que ele diz: eu só acredito em duas coisas, em cacetada e em dinheiro. O que não resolver é porque foi pouco. Então, dentro dessa perspectiva de materialismo ou de espiritualismo, digamos assim, essa crença sempre enfrenta reações. Então, Kardec, quando criou, ajudou a codificação dessa doutrina, ele enfrentou muitas reações. Então, a gente, quando for ler essas conclusões do Livro dos Espíritos, a gente entenda que era um momento de muita discussão. Que até hoje a gente não tem essa tranquilidade total, mas é mais calmo. Hoje em dia a gente já pode dizer que é espírita, sem tantos atropelos, sem tantas angústias. E as pessoas até gostam, né? Porque dizem: vê se tu descobre alguma coisa lá, né? As pessoas até querem pegar carona, né? Se você não é espírita, você conversa com o espírito. Tá certo. Eu tenho uns amigos que são céticos, né? Que gostam de brincar, que botaram meu apelido de Gasparzinho. Aquele fantasminha legal, né? Aquele desenho animado. Porque a gente conversa com os espíritos, né? Então, as pessoas ainda têm essa crença do fantasminha, não é? Então, a doutrina espírita nos apresenta essa potência de uma forma muito tranquila. Então, é o que Kardec diz. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam ipso fato a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o espiritismo se implanta por toda parte, se principalmente nas classes onde se recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Ou seja, se o espiritismo cresce e se essa ideia não é derrubada, é porque se acredita numa ideia. Se uma ideia que as pessoas defendem não for boa, as pessoas não vão nem ligar para ela. Deixa ela morre por si só, digamos assim, né? Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores, e a prova que que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo, longe de lhe amortecer o impacto, parece ter lhe dado novo vigor, resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes os espíritos hão dito: não vos inquieteis com a oposição. Não liguem para a oposição. O que contra vós fizerem se tornará a vosso favor. E os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus, não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Ponto. Se há um planejamento superior para que essas leis sejam reveladas num determinado tempo da humanidade, não adianta. Eu não sei se vocês se recordam, mas tem um episódio chamado O Alto da Fé de Barcelona, que em 1930, 1930 não, eu acho que, sei, em determinado momento, os livros que Kardec começou a importar
Da doutrina espírita, os bispos da Igreja Católica da Espanha, quando chegaram essa carga pelo Porto, eles apreenderam e o bispo ordenou que os livros fossem queimados. Isso chamou-se o Auto de Fé de Barcelona. Isso foi 1870, 1860 e alguma coisa. Antes de Kardec desencarnar, porque ele ainda estava vivo. Kardec desencarnou em 1869. Então, Kardec ficou preocupado. Puxa vida, o que é que eu vou fazer? Vão queimar os livros? Sabe o que foi que os espíritos disseram? Que os espíritos disseram? Deixa queimar. A propaganda vai ser muito maior. Se não tivessem queimado, talvez. Mas queimaram. Então, quando queimaram, agora eu quero saber o que é que está queimado ali. A humanidade vai atrás de tentar descobrir o que é que estava escrito naquela obra. Então, não adianta a oposição. A verdade prevalecerá. Não tem como a gente fugir disso. É o que Kardec está dizendo aqui, né? Um pensamento aqui de Kardec, que está lá na Revista Espírita, de 1864, ele diz o seguinte: o Espiritismo nada inventou, porque não se inventa o que está na natureza. Fantástico, né? O Espiritismo é natural, revelada, estudada. O Espiritismo, por sua vez, vem mostrar uma nova lei, uma nova força da natureza a que reside na ação do Espírito sobre a matéria. Acabou. Acabou. A gente apenas não conhecia, mas a lei existia. Ela não estava revelada enquanto princípio científico. A doutrina espírita mostrou como é, explicou a todos nós, não é? E eu estava um dia desse aqui dizendo, gente, a gente hoje é espírita no Brasil. Só uma reflexão que a gente costuma fazer. A população do orbe é demais. Eu adoro ficar pensando assim, meio filosófico, é uma viagem, por isso que é estudo, né? Mas a doutrina espírita, a gente tem hoje mais ou menos 20, sei lá, 30 milhões de adeptos na doutrina espírita. No Brasil, a grande maioria desses adeptos está no Brasil. A população do orbe hoje é 7 bilhões e meio de habitantes encarnados. Nós temos hoje encarnados no planeta mais ou menos 7 bilhões e meio. Dizem os espíritos que desencarnado deve ter uns 30 bilhões. Então a gente deve ter, sei lá, 1 para 4. A doutrina espírita, que é essa revelação dessa lei, esse gabarito comentado do Enem, é motivador de progresso para toda a humanidade. E ela vai ser revelada para todo mundo. Está dito aqui, ó. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Ponto. Aí a gente pergunta, e a humanidade toda, esses 7 bilhões e meio de pessoas, vão ser espíritas? Esses 30 bilhões de espíritos vão ser espíritas para compreender essa doutrina? Não. Vão não. Agora, o que é que está dito aqui? Vamos ligar a coluna da direita com a coluna da esquerda, né? Hein? Eu vou mastigar aqui, ó. A humanidade toda precisa conhecer as leis de Deus, porque a gente precisa evoluir. E a gente está entendendo que a revelação dessas leis é fundamental para que elas aconteçam. Agora, se nós hoje somos 30 milhões no universo de 7 bilhões e meio, nós somos 0,23% da humanidade encarnada. O catolicismo é 2,3, 2,5, 3 bilhões de adeptos no mundo. O islamismo é outra pancada. As religiões chinesas, orientais, é outra pancada. Mas uma lei ela vai evoluindo gradualmente.
essa nossa doutrina espírita, ela é de 1857. A gente está falando de 165 anos em 4.000 anos, 5.000 anos de civilização conhecida, né, escrita, essas coisas todas. O que eu estou dizendo é que esta doutrina, ela prevalece, eu estou perguntando, essa doutrina prevalecerá na humanidade? Sim, porque contra a vontade de Deus não há quem sustente. O mundo entenderá. Agora, o que eu estou perguntando novamente é o seguinte: por causa disso, nós seremos a religião dominante? O que eu estou dizendo é não. É que, por quê? Porque todas as outras religiões, filosofias, escolas do pensamento humano dirão a mesma coisa. Porque as leis naturais falarão a todas as coisas. E nós, os 30 milhões de espíritas, que hoje estão fazendo um curso intensivo de espiritismo, você está fazendo um curso intensivo de espiritismo. Nós estamos fazendo um curso intensivo de espiritismo. Nós estamos entendendo a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, a revelação das leis divinas. Para quê? Para que a gente está aprendendo tudo isso? Para que a gente está estudando o espiritismo? Para viver melhor. Para acalmar as nossas dores, para silenciar os nossos sofrimentos, para enxugar as nossas lágrimas, para entender o contexto da minha família, para ajudar o meu irmão caído, para compreender a conjugação do verbo amar, exercitando a prática da caridade, porque fora da caridade não há salvação. Entendendo que Jesus é guia e modelo da humanidade, entendendo a pluralidade das existências, entendendo e compreendendo e tendo certeza da pluralidade dos mundos habitados, compreendendo a natureza da comunicação dos espíritos que estão em toda parte e compreendendo que nós somos espíritos. Essas convicções nós teremos, estamos desenvolvendo nos nossos espíritos. E é natural que isso vá fluindo dentro das nossas almas. E pode ser que nas próximas encarnações, que a gente venha a programar mais na frente, a gente venha a reencarnar na Tchecoslováquia, na Hungria, na Polônia, nos Estados Unidos, na França, em Paris, né? Ou na África. Aí eu pergunto a vocês, nesses países que eu citei aqui, existe doutrina espírita? Existe em algumas salas espíritas, o movimento espírita começando. E sabe quem está nesse movimento espírita começando? Os brasileiros. Em todo canto que você vai, fulano foi fazer uma palestra em Chicago, cheio de brasileiro que foram para Chicago. O Père Lachaise, onde está o túmulo de Allan Kardec, um túmulo que o ano todo tem flores. Quem é que bota flores no túmulo de Kardec? São os franceses? São os brasileiros que vão fazer turismo. Sabendo que o esquecimento da gente reencarna, quando a gente reencarnar, esse aprendizado vai consolidado dentro de você. Aí a gente não reencarna mais como espírita. A gente reencarna no movimento que tiver lá. Mas como você sedimentou o teu conhecimento no teu espírito, isso vem mais forte. Isso vem para fora. E, de repente, nós transformaremos
todos os outros movimentos filosóficos, religiosos, de todo canto, com a base que a gente está recebendo hoje. Dizem que Emmanuel está reencarnado por aí. Comenta-se que Emmanuel está reencarnado, tem 22, 23, 24 anos. Dizem que está no Brasil, eu sei não. Será que ele é espírita? Não sei. Mas a base de conhecimento espírita cristão que uma alma dessa natureza tem, pelo amor de Deus. Se ele estiver na Igreja Católica, se ele estiver na ciência, mas a base que ele tem falará mais alto. Então, o que eu estou dizendo, meus irmãos, é que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Não sou eu que estou dizendo isso, quem disse é Leon Denis. É o futuro das religiões. Porque todo mundo vai dizer a mesma coisa. Se você for observar os cursos científicos nos Estados Unidos que abordam espiritualidade, está uma curva exponencial. A ciência vai chegando com a evidência do perispírito. Se você for observar os movimentos filosóficos que a humanidade está crescendo hoje, de meditação, reiki, não sei o quê. O que é isso? O que é isso? É o espírito. É a camada do perispírito. Pode chamar como quiser. Pode dar o apelido que quiser dar. Mas a gente, todos nós, nos nutrimos numa só fonte, chamada amor de Deus, implantada por Jesus. É o amor que vai unir a humanidade, que está unindo a humanidade. E não adianta a gente estar discutindo a forma. O importante é a gente saber o destino. O destino é o amor. Tá bom. Como é que eu vou? Não interessa. Se você vai subir a montanha pela frente, pelo lado, por dentro, não interessa. O importante é que você quer chegar no cume. E o cume é o amor. Essa é que é a transformação que a gente está seguindo. E nós, espíritas, somos privilegiados. Privilegiados, né? Mais ou menos. A gente tem muito mais responsabilidade. Porque a gente está sabendo dessas coisas todas. Porque provavelmente nós já fomos esses religiosos. Eu, pelo menos, já fui. Não vou botar a culpa em vocês, não, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu já joguei pedra na cruz. Eu tenho certeza que eu já escolhi Barrabás. Eu tenho certeza de tudo isso. Por quê? Porque eu estou reencarnado hoje aprendendo a amar o Cristo. Que eu não aprendi a amar quando eu fui católico, quando eu fui da igreja A, da igreja B, da igreja C. Eu não aprendi. Hoje, como espírita, eu estou tendo a oportunidade de finalmente colocar a mão na charrua e não olhar para trás. Finalmente ser um dos discípulos do Cristo. Pelo menos tentar ser conhecido por muitos se amar. Porque a doutrina espírita me impulsiona a entender tudo isso. Me impulsiona a entender todas essas verdades, todas essas realidades. E a gente vai se transformando. Então, meus irmãos, essa reflexão é no sentido de dizer que nós estamos sendo preparados, sim, para o porvir, para o aqui e agora. Porque a partir do momento que você encontra o Cristo, alguma coisa muda dentro de você. Não dá mais para ser a mesma coisa, a mesma pessoa. Não dá mais para fazer da mesma forma. É aquela velha filosofia. Eu não posso esperar alguma coisa diferente se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Como é que eu vou esperar um resultado diferente se eu continuo fazendo as mesmas coisas? Eu não posso esperar uma coisa diferente se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Hoje, pelo menos, eu já me arrependo das coisas que faço. Eu já tenho consciência de que estou errado. Como diz o apóstolo Paulo, na 7ª epístola, no capítulo 14, aos Romanos.
capítulo 7, versículo 14, na primeira carta aos Romanos. Infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero, mas o mal que abomino. O mal que não quero ainda está em mim. É a consciência do Espírito. Infeliz o homem que sou, não faço o bem que já sei, mas o mal que também já sei, ainda faço. Nós ainda somos assim vacilantes. A gente já sabe que é para entrar para a esquerda ou para a direita. Eu tenho até cuidado de dizer isso, que é para... Peraí. Não sei não, entrar para um lado qualquer aí. Se eu for dizer que vou entrar para a esquerda, quem gosta de entrar para a direita vai ficar com raiva. Se você for para a direita, não fiquem com raiva. Se eu já sei que é para entrar para um lado e entrei para o outro, mas pelo menos eu já sei que era para ter entrado para o outro lado. Eu já tenho consciência de que eu não devia ter feito aquilo. A gente vai evoluindo, a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo e a gente vai se transformando e vai transformando o mundo. Esse é que é o movimento, né? Vamos mais. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase. Olha aí. A humanidade vai entrar numa nova fase. E a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. É progresso moral, é amor. O que é que adianta eu estar aqui dizendo, eu converso com o espírito, toda semana os espíritos conversam comigo, eu bato cada papo, é a noite todo dia batendo papo com o espírito. E daí? E o que é que você está fazendo de diferente? Quantas vezes você perdoou o seu irmão? Quantas vezes você ajudou o seu próximo? Quantas vezes você sentiu a dor do outro? Progresso moral é isso que transforma cada um de nós, não é? Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propaguem. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos que a aprofundam, que nelas veio alguma coisa mais do que fútil passatempo. Ora, como cada um o que acima de tudo, o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreender e surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz de todos os que as esposam. Todos nós queremos ser felizes, meus irmãos. Se a doutrina espírita nos faz felizes, todo mundo se apega a isso. Se a doutrina espírita matou a morte, a gente fica feliz com essa notícia. Se a doutrina espírita nos explica por que aquele parente difícil está encarnado junto de mim hoje. Que às vezes eu só queria entender o que é que aquela alma foi fazer do meu lado. Às vezes acontece isso, né? Às vezes acontece na família da gente ter uma almazinha boa. Aí, o que é que aquele cidadão está fazendo na minha casa? Ele errou, a cegonha errou o destino. A doutrina espírita nos explica o seguinte, para cada um de vocês responder na sua cabeça, errou? Errou? Ou faz parte de um planejamento? De um contexto? Faz parte do programa. A gente selar na terra os compromissos assumidos nos céus. A gente assume compromissos nos céus para selar na terra. Aí, às vezes, a gente diz, eu não aguentei, não. Deu nada. Corri. Aí, faz feito aquele cara do WhatsApp. Fica triste, não. 60%, 70%, 80% dos encarnados na Terra correram. Mas tem 20%, 30% que seguraram a onda, né? O desafio da gente é tentar ser um dos 20%, 30%. Eu estou falando dos completistas. Depois, quem quiser entender direitinho o que é isso, capítulo 12 e 13 do livro Missionários da Luz,
a reencarnação de Sigismundo, completista. A gente, quando chegar na parte espiritual, ser um completista. Sabe o que é ser um completista? É quem conseguiu dar conta do seu planejamento. Chega lá em cima, está aqui, ó, planejei, está tudo cumprido. E aí é um bocado de coisa, viu? É cuidar do corpo, da alma, do espírito, das relações. Eu me planejei para viver 80 anos e vivi 80 anos, não terminei o tempo, o combustível antes do tempo. Mas isso é assunto para outra palestra, outro estudo. Mas está tudo planejado. É a doutrina espírita que nos ajuda a entender tudo isso. Não é? A gente vai compreendendo, porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Eu não nasci no berço. Eu sou antepassado de mim mesmo. Então eu tenho um esforço para ir domando as minhas más inclinações. É aquela história que eu digo às vezes aqui, brincando, que há 5 encarnações atrás, se alguém me chamasse de feio, eu matava. Não queria nem saber. Morreu. Há 4 eu não matava mais não, porque eu já tinha melhorado um pouquinho, mas eu mandava matar. Há 3 eu dava uma pisa. Há 2 eu mandava dar, né? A uma eu já me juntava com o outro para ver como é que... Nessa agora, a gente deixa falar. Chamou de feio, isso é isso mesmo. Eu sempre achei que eu era feio. Brincadeiras à parte, é mais ou menos assim. Nós somos almas que a gente não sabe o que é que a gente já fez. E por causa disso, a gente não tem o direito de julgar o que ninguém está fazendo. Porque talvez nós já tenhamos feito o que ele faz, ou pior. Nas circunstâncias que ele está vivendo, ou melhor. A gente não tem o direito de julgar. Daí o Cristo, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Alguém te condenou? Tampouco eu te condeno. Meus irmãos, as informações vão se conectando. A gente vai entendendo a máxima moral e vai nos transformando. E a gente se conhece pelo esforço que a gente domina para nos transformarmos. Porque quantas vezes nós temos o impulso da cólera, o impulso da violência? Não, Edmundo, eu não posso mais. Eu não posso mais fazer isso. É o que eu faço toda semana comigo mesmo. Não, Edmundo, você não pode mais comer isso. Tá bom de comer essas coisas. Você tá bom de parar de comer. Mas esse é outro detalhe. Mas é um desafio. Que eu também tenho que responder por isso. São os desafios que cada um de nós enfrentamos. E cada um de nós sabemos os desafios que a gente carrega. E para o outro pode parecer ser muito fácil. Mas para você é difícil. Porque a sua prova é o seu calcanhar de Aquiles. É a sua dificuldade. Então a gente chega para alguém e fala, pai, que besteira parar de fumar. Como é que tu não consegue parar de fumar? Que bobagem, eu nem fumo. Você não é ele, meu irmão. Ele é ele, você é você. Rapaz, que bobagem, perdoa essa criatura. Tu não está vendo, não, que tu só tem que perdoar. Não, tu não sabe. Tu não sabe o relacionamento que está ali. Faz milênios que aqueles dois brigam. Tu não sabe de nada, rapaz. Sai daí. Deixa essas almas se entenderem. A gente só sabe a luz que a gente tem que seguir. A gente só sabe a lei que Jesus manda a gente percorrer. Agora, o desafio de cada um se vencer é de cada um. É de cada um. E cada um sabe onde aperta o seu calo. De novo, o que para um é fácil, para o outro não é. A gente tem que ter essa consciência de não estar julgando que o outro é fraco, que o outro é covarde, que o outro é incapaz. Não. O outro é o outro. Com as suas realidades, com as suas circunstâncias, com os seus desafios, com a sua vida, com os seus propósitos. Simples assim, não é? Vamos em frente. 3 períodos distintos apresentam
o desenvolvimento dessas ideias, as ideias espíritas. O primeiro, da curiosidade, que é a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade já passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período, o terceiro virá inevitavelmente. Olha os espíritos dando pista aí para a gente. Que estamos no segundo período, entrando no terceiro período, o da maioridade das ideias espíritas. Dr. Bezerra de Menezes, nessa obra aqui chamada Atitude de Amor, pelo médium Cícero Pereira, ele nos fala desses três portais, dessas três fases, que Kardec também fala aqui, da doutrina espírita. Kardec fala na primeira fase da curiosidade, Dr. Bezerra fala da primeira fase da organização das bases. A segunda fase, Kardec chama aqui de raciocínio e filosofia. Dr. Bezerra chama de difusão das ideias. E a terceira fase é a fase da aplicação e das consequências. Dr. Bezerra chama de maioridade das ideias espíritas. Se vocês querem um cronograma, eu vou dar para vocês o cronograma, que Dr. Bezerra de Menezes deu o cronograma aqui. É a mesma coisa da chavua que Haroldo Dutra Dias interpreta do Apocalipse de João. Chavua são chaves para a gente entender os ciclos da evolução da humanidade. Mas não vou entrar nisso não, porque senão enlouquecemos todos nós juntos. E o objetivo não é esse agora. Vamos falar aqui só das três fases da doutrina espírita, né? A primeira fase, 1857, mais ou menos 70, 80 anos, mais ou menos 1930, ele chamou de organização das bases, Kardec chama de curiosidade. O que é que aconteceu nessa fase? Fenômenos de materialização, os espíritos acontecendo em todo canto, mesas girantes. Para quê? Para a humanidade entender e perceber que os espíritos existem, que eles estão em toda parte. Se vocês observarem aquele filme que já está no Netflix, Kardec, vocês vão ver que uma das médiuns, quando começa a perceber a influência dos espíritos, elas dizem, eles estão aqui em toda parte. Parece uma invasão programada. E foram os espíritos que abriram as portas da comunicação para que eles disseminassem a informação espírita. Essa foi a primeira fase, mais ou menos até 1930. Foi quando aconteceu isso. Médiuns de efeito físico, Florence Cook, Eusápia Paladino, o próprio nosso o próximo patrono, Peixotinho. Só que Peixotinho nasceu mais ou menos nessa fase, para dar conta da sua mediunidade de efeitos físicos. Porque com a mediunidade de Peixotinho, os espíritos saíram andando aqui no meio do salão, viu? Já sabiam disso, não? Não? Então, vou dizer isso a vocês, viu? Vocês estão numa casa espírita chamada Francisco Peixoto Lins. Peixotinho. Peixotinho era um médium de efeitos físicos. A mediunidade dele de efeitos físicos permitia que ele liberasse uma substância chamada ectoplasma, que está presente no citoplasma da célula. O ectoplasma que ele liberava pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, quando estava em transe mediúnico, ele permitia que os espíritos se materializassem. Um espírito desencarnado se materializar significa tomar corpo, ser tangível, matéria. Não é uma visão espiritual. Porque, por exemplo, se tiver algum médium aqui presente, ele vai ver um bocado de espírito desencarnado sentado nessas cadeiras. Mas quem está vendo isso é a visão mediúnica do médium. Estão entendendo? Por exemplo, tem um espírito sentado aqui. Não sei se tem, eu não sou médium de vidência, tá certo? Se tiver um espírito, um médium de vidência, ele vai ver um espírito sentado aqui. Pode ter até um rindo, brincando. Pode ter, não sei. Mas quem estivesse vendo isso era uma visão mediúnica, porque ele estaria vendo um outro plano, o plano dos espíritos. Com a mediunidade de efeitos físicos de Francisco Peixoto Lins, Peixotinho,
ele permitia a materialização de um espírito. Ou seja, se tivesse um espírito materializado sentado aqui, todo mundo ia ver. Porque estava usando a matéria do médium. O espírito ia sair caminhando aqui no meio de todo mundo. E é o que acontecia nas sessões com o Peixotinho. Se vocês tiverem dúvida, depois vocês vêm visitar aqui o Memorial Peixotinho. Tem um bocado de foto aqui dele materializando, liberando o ectoplasma e os espíritos se materializando. Aqui atrás tem um bocado de cartaz aqui, que tem um bocado de foto mostrando essas materializações. Isso acontecia para a turma dizer, eita, é verdade. Com o Peixotinho na cabine, por exemplo, uma criança tinha engolido um parafuso. Naquela época não havia recurso de medicina para fazer isso, para fazer uma cirurgia. O Peixotinho foi para a cabine, a criança dormindo na sala, deitado numa maca. Dr. Bezerra de Menezes materializa, o espírito de Dr. Bezerra de Menezes se materializa, vai andando até a criança, mete a mão dentro da criança, tira o parafuso e dá na mão do pai. Simples assim. E a criança escapou e o parafuso deve ter até hoje com ele. O que foi isso? Desmaterialização e materialização. O espírito do Dr. Bezerra de Menezes materializado chegou no salão, viu o parafuso, botou a mão dentro, a mão dele entrou, por quê? Porque ele é espírito. O corpo não é barreira para a mão. Chegou lá, ele pegou o parafuso, materializou, desmaterializou o parafuso, tirou, materializou de novo e deu ao pai. Pronto. Simples assim. Leis naturais. Apenas a gente não domina isso. Quem quiser saber dessas e outras histórias, vão na livraria e compre o livro do professor Humberto, Materializações do Amor, que relata esse e tantos outros casos. Eu estou dizendo isso aqui, gente, porque isso é doutrina espírita. Isso são fenômenos mediúnicos que acontecem. Ou que aconteciam. Não acontecem mais. Por quê? Porque foi a primeira fase, para dizer que os espíritos existem, que eles estão em toda parte, que o fenômeno existe. Segunda fase, mais 70 anos, 1930 até mais ou menos 2000. Chegamos ao final do milênio. O que foi essa fase? Difusão. Casas espíritas, organização do movimento espírita, a profusão da informação espírita, livros espíritas, todo mundo tomando conhecimento de tudo isso. Estamos na terceira fase, mais 70 anos. O que é que a gente vai fazer com isso? É a terceira fase, a maior idade das ideias espíritas. A questão é, o que é que eu vou fazer com a informação espírita? O que é que eu vou fazer em ser espírita? Eu vou ficar contando história? Juntar um bocado de gente e dizer, vocês sabem o que acontecia? O objetivo é esse? O objetivo é transformação moral. E a gente se transformando moralmente, a gente não muda ninguém, a não ser pelo o exemplo que arrasta. Francisco de Assis, quando estava desencarnando, chegou para seus discípulos e disse, vão pregar o evangelho. Se preciso for, digam alguma coisa. Entenderam? Não precisa falar nada. Faça. Seja. Mostre quem você é. Porque o exemplo é que arrasta. Vão pregar o evangelho pela atitude, pelo exemplo, pela conduta. E é isso que arrasta. E é isso que transforma. Entenderam, meus irmãos? Os princípios espíritas, o espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí é a causa de sua propagação, o segredo de sua força, que fará triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai felicitando os que a compreendem, mesmo os que nenhum fenômeno tenham testemunhado. Dizem, há parte desses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nele, encontro por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau
interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança. Livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, secundário se torna a questão dos fatos mediúnicos. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, já que já chegou a hora, eu vou ficar só no item 5. Está aí os seus princípios, os 5 princípios espíritas: a existência de Deus, a existência dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos e a consequência da nossa transformação moral, seguindo o nosso guia Jesus, através do seu evangelho de amor, do sermão das bem-aventuranças. Então está aqui. A doutrina espírita me dá calma, me dá firmeza, me dá confiança. Ela livra-me do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, secundário se torna a questão dos fatos materiais. Então, meus irmãos, eis essa conclusão. Depois vocês leiam aí o restante e vão para o item 6 da doutrina espírita, da conclusão da doutrina espírita, porque fiquei devendo a vocês, porque a gente estava conversando de um bocado de coisa aqui, né? Mas provavelmente está contido em tudo isso que a gente conversou. A questão da mediunidade, que está em toda parte, que todos nós somos médiuns, né? O espiritismo não é obra de apenas um homem, porque se fosse obra de um homem, ela podia não ser propagada. O espiritismo está em toda parte, né? Então, eis a doutrina espírita, meus irmãos. Eu espero que ela fale muito forte no coração de cada um de vocês, que ela atenda os anseios de cada um de vocês de consolo, porque a doutrina espírita é o consolador prometido pelo Cristo, que ela console as mães, que ela console os pais, que ela console os irmãos, que ela console os encarnados e que nos fortaleça para a gente enfrentar as dificuldades, as vicissitudes do dia a dia, que a gente entenda que nós não estamos soltos numa vida que aconteceu por acaso. Tudo está planejado e acontece de acordo com um contexto maior. A vida progride, a humanidade progride e nós estamos progredindo com ela. Então, que Jesus nos abençoe. Parabéns às mães nesse mês de maio, né, que estão oferecidos ao mês mariano, ao mês de Maria. Né? Parabéns aos filhos pelas suas mães. Parabéns às mães encarnadas. Parabéns às mães desencarnadas. E que possamos dar graças à nossa doutrina espírita, entendendo de uma vez por todas esse manjar ofertado por Deus para nos tornar criaturas melhores, não é? Eu peço aos passistas que, por favor, se posicionem para a gente fazer o passe coletivo. Jesus de Nazaré, querido e amado mestre, aqui estamos mais uma vez agradecidos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da reflexão,